A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. Nosso programa de hoje relembrará perguntas e comentários feitos pelo Chico Xavier na década de 70. Sobre as provações coletivas, Chico faz o seguinte comentário: certamente os espíritos superiores interferem sempre através do diálogo amoroso e pacífico que o mundo espiritual estabelece com os seres humanos desde épocas imemoriais. Tudo aquilo que conhecemos dentro da religião, os preceitos religiosos, são induções à paz e ao amor, que devemos cultivar uns com os outros, à estima recíproca, ao trabalho, ao progresso, à cultura, à não violência. Se ocorre em nosso campo de criaturas humanas determinados conflitos, isso ocorre à nossa conta, porque claramente que o homem terá criado o robô, mas Deus criou o espírito humano, livre, herdeiro das qualidades divinas. E o homem, configurando aí o homem e a mulher, obviamente possui suas faculdades próprias de autodeterminação. E por isso mesmo, necessitamos compreender que todos dependemos uns dos outros, que a guerra é um estado anômalo dentro da humanidade, que isso não deveria ocorrer e que quanto mais nos adiantarmos, mais longe ficaremos das guerras e mais perto do panorama das realizações divinas que nos esperam no mundo de amanhã. Sobre mediunidade e obsessores, foi perguntado ao nosso irmão Chico: como médium, em suas tarefas específicas, você está livre dos assédios dos espíritos perseguidores? De modo algum. Conheço espíritos perseguidores comigo associados, naturalmente, desde o pretérito, que me seguem os passos, desde a meninice de minha existência atual. Naturalmente, devo contar com esses credores, pela natureza de minhas dívidas desde o passado. Mas é verdade que, com a graça de Deus, até hoje, nunca me poupam as fraquezas e imperfeições, nas brechas de minha ignorância e de minha vaidade. Sobre o verdadeiro espírita, foi perguntado ao Chico: poderá nos dizer qual a melhor maneira, segundo o seu ponto de vista, para que a criatura se torne um verdadeiro espírita? E responde o nosso irmão Chico Xavier: os benfeitores espirituais sempre me dizem que temos espíritas de variados matizes, e acrescentam que o espírita ideal é sempre aquele que conjuga a sua fé com o trabalho ativo no bem incessante, tomando por base o próprio aperfeiçoamento. Emmanuel costuma afirmar que o espírita genuíno é sempre alguém que caminha no mundo aprendendo e servindo, porque aprendendo estaremos na educação e servindo viveremos na caridade. Nesse sentido, nosso orientador sempre recorda a palavra de Allan Kardec, quando assevera que o verdadeiro espírita é conhecido pelo esforço que realiza na própria sublimação de ordem moral. Assim, peçamos a Jesus que nos inspire e proteja, porque, segundo os nossos orientadores da vida maior, estamos em nossas casas doutrinárias com o espiritismo prático, e que fora delas, os nossos irmãos de humanidade estão procurando em nós o espiritismo praticado. Sobre obsessão e livre-arbítrio, foi perguntado ao nosso irmão Chico: Chico, os espíritos desencarnados em desequilíbrio
influem sobre os encarnados a ponto de subtrair-lhes o livre-arbítrio? Como e quando isso acontece? E Chico responde com toda a sua firmeza: não, na condição de cristãos, sobretudo porque antes da codificação da doutrina espírita já possuíamos no Evangelho de Jesus explicações muito claras quanto à nossa responsabilidade de viver, é impossível admitir que uma criatura encarnada ou desencarnada consiga furtar o livre-arbítrio nas fontes do nosso pensamento. Às vezes, estudamos o assunto quando já nos achamos encarcerados nas consequências de ações complexas ou infelizes, praticadas por nós, seja nesta vida ou em vidas passadas. Nessas circunstâncias, somos impulsionados a crer que o espírito obsessor encontra em nós afinidades ou raízes de ligação com as quais se harmonizam conosco, quando, na realidade, são companheiros nossos da existência atual ou de outras eras que passam a integrar conosco verdadeira legião de criaturas perturbadas. Por isso mesmo, Jesus, certa feita, conforme as narrativas do Evangelho, declarou que determinado espírito obsessor trazia o nome de legião. Em vista disso, a criatura, quando está positivamente obsidiada, pode estar refletindo toda uma falange de espíritos infelizes que se afinam com ela. Processo obsessivo, a nosso ver, é problema de harmonização ou de aceitação no mecanismo de nossos relacionamentos recíprocos. Sobre curas mediúnicas, Chico Xavier comenta: acreditamos que o problema da cura espiritual, conforme a própria expressão, é assunto pertinente à fé com que recebamos os processos de auxílio do mundo maior. As curas espirituais, por isso mesmo, são capazes de surgir em qualquer setor religioso, no qual a mente humana se expresse com absoluta confiança nos poderes superiores que governam a vida. Acreditando nisso, estamos convencidos de que todas as pessoas que recorrem à oração estão munidas de um poder cuja extensão, por enquanto na Terra, não conseguimos avaliar. Quanto aos companheiros da mediunidade que se dediquem às curas de ordem física, impulsionados por espíritos de médicos desencarnados, cremos que deveriam ou deverão solicitar o concurso de médicos encarnados, dispostos a auxiliá-los em semelhante mistério, para que os nossos companheiros não permaneçam sozinhos ou quase que aparentemente sozinhos em tais experiências, mais fenomênicas do que doutrinárias propriamente consideradas. Pessoalmente, aprendemos com os bons espíritos que a medicina está na Terra por decisão dos espíritos superiores que executam os desígnios divinos. Cada médico se ergue por intérprete da bondade de Deus no socorro às criaturas humanas. Seria injusto de nossa parte desconhecer isso. A medicina é um sacerdócio e estamos certos de que mesmo aos médicos que se acreditam mais estranhamente materialistas, o auxílio do mundo espiritual nunca falta. Se o médico declarado materialista trabalha com o espírito de amor aos pacientes, receberá o amparo dos benfeitores da vida maior, nas suas atividades de ordem geral, a benefício dos seus protegidos, considerando-se o merecimento ou a necessidade de quantos lhe recolhem a assistência. Compreendemos, sem dúvida, que a medicina vem de Deus. Conclui Chico Xavier. E dizemos nós, mais uma vez, o nosso irmão Chico Xavier nos mostra o quão atual são as suas palavras e a doutrina espírita. Muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.